E se eu te perguntar quantos livros você leu esse ano? Ou melhor, quantos livros você leu esse mês? E veja bem, né? Essa pergunta que eu fiz é uma pergunta que precisa ser refletida. Porque se a sua resposta é que em um mês você leu muitos livros de uma vez só, talvez seja um pouco preocupante. Porque ao mesmo tempo que você lê muito, porque você tem uma certa necessidade, uma ansiedade de terminar aquele livro, ou porque, sei lá, porque você quer correr, né, e tentar ler outros livros e buscar esse foco de querer ser mais inteligente, ou de querer ser mais intelectual, enfim. Porque eu acho que acaba se tornando meio que uma competição, entende? Mas ao mesmo tempo, você acaba não lendo nada. Porque se você ler muito, logo tem o pressuposto de que você não lê nada. Porque se você está lendo com pressa um livro, ou enfim, você não consegue absorver nada do que está ali no texto. Você não consegue desenvolver o tema que está sendo abordado no livro para a sua própria vida. Por exemplo, eu estou lendo Machado de Assis e estou lendo Anna Karenina do Tolstói. Ana Karenina, eu não sei pronunciar, tá? Enfim. E eu costumo ler um pouco devagar esses livros porque eu quero entender, eu quero mastigar eles, eu não quero devorar. Porque existe uma diferença muito grande entre devorar e mastigar um livro. Porque devorar, você vai, tipo assim, cara, você vai devorar muito rápido, você... É quase a mesma coisa de você pegar uma comida muito boa, né, e você devorar ela. Você nem sente o gosto, basicamente, você só devora, né? Mas pegar uma comida e se deliciar com aquela comida e... Sabe, é outra parada. Ao mesmo tempo também é com um livro. Se você pega um livro e você se delicia, você contempla aquele livro, você tenta entender o que é aquele livro, o que é aquele autor, o que aquilo ali tá querendo falar, o que aquilo ali tá querendo expor. Por exemplo, eu tô escrevendo um livro que é um livro muito filosófico. E livros filosóficos demais precisa de muita atenção. O livro, por exemplo, que eu tô lendo do Machado de Assis é um livro um pouco complexo. Até a própria escrita também é complexa porque é uma escrita um pouco mais robusta, né? Tolstói, por exemplo, também é uma escrita não é tão complexa em questão de nomenclaturas, né? Tanto quanto Machado de Assis, mas ainda assim é complexo, porque ele aborda as coisas complexas, ele aborda questões complexas. E coisas complexas, quando são abordadas, precisa de atenção. E você devorar aquilo de forma rápida demais, você não consome aquilo, você não absorve aquilo, passa por um ouvido, ou no caso passa por um olho e sai por um ouvido, ou não sei como é que funciona. Mas a questão que fica é, a gente, quando consome muito rápido um livro, a gente não se aproveita do conteúdo, a gente não absorve o conteúdo se esvai. Porque acaba que a gente consome muitos livros e lê muitos livros e no final de tudo a gente leu 15 livros em um mês e a gente não lembra de nada. A gente lembra de flash, de coisa que a gente leu, mas não lembra de fato do livro. Não lembra do que o livro de fato abordou. E é isso que é importante, né? Do que o livro aborda. E eu queria assistir um vídeo de um rapaz que aborda essas questões, né? De que a gente está consumindo muitos livros e muitas vezes esses livros são livros rasos demais. Porque talvez também tenha preguiça de consumir livros complexos, já que a gente quer ler muito rápido. Só que livros complexos também são importantes para moldar quem somos. Mas antes de assistir esse vídeo, deixa eu me apresentar. E aí, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Arruda. E aqui nesse canal eu trago muito sobre criação de conteúdo e a minha visão sobre o mundo da arte. Então vamos começar assistindo, né? O vídeo é um vídeo bem interessante, é um vídeo que eu vou colocar em uma velocidade um pouco mais rápida, porque eu também não quero perder o conteúdo, mas também não quero me prolongar no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Existe uma frase que a gente repete sem pensar, que leitura é sinal de inteligência, que quem lê, pensa. É quase um reflexo. Exatamente. Quem lê, pensa. Então, como é que você vai assistir, no caso assistir não, ouvir também muitas vezes, porque tem audiobook, mas como é que você vai ler sem prestar atenção naquilo que você está lendo? Porque acaba que você lê à toa. Você está gastando energia à toa, basicamente. Cultural. A foto de um livro na estante já é o suficiente pra gente criar todo um imaginário e presumir sobre como aquela pessoa é. E eu queria testar essa frase hoje porque ela já não me soa mais como uma verdade absoluta, até porque o anti-intelectualismo tá na moda. Não porque os livros mudaram, soa mais. E olha que interessante, olha só, os 10 mais vendidos, né, livros em 2025. Do dia para a noite, Dias Quentes, Café com Deus Pai, Isso e Aquilo, Dias Frios, A Psicologia Financeira. Eu acho que a maioria é tudo, tipo assim, de coach, de coisa, tipo assim, muito rasa, livros muito rasos. E o único que salva ali, eu acho, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É o único que salva ali. Cara, aí sacanagem, né, cara? Ali, do Enaldinho. Livro de Enaldinho, mano.
Tá de sacanagem, né? Mas o que mais me pega é o livro do Ronaldinho e Café com Deus Pai. É isso que mais me pega. Isso aí, eu já acho absurdo. Verdade absoluta, até porque o anti-intelectualismo está na moda. Não porque os livros mudaram, mas porque o lugar em que a leitura ocupa na nossa vida, ou deveria ocupar, mudou. E só explicando, o anti-intelectualismo é uma preguiça de pensar. É uma pessoa que tem preguiça de pensar, né? Desprezo constante porque tem a ânsia de pensar devagar. De um lado, cresce um desprezo constante por quem se dá o trabalho de pensar um pouquinho mais. Para quem já não vai correndo em uma dúvida pro ChatGPT ou pro Claude. Para quem se dá o trabalho de ler, reler. Nossa, me dá muita raiva, mano. Eu, antigamente, pesquisava tudo na IA. Até hoje, né? Eu ainda uso a IA. Não vou, sei lá, desqualificar a IA, né? Porque a IA é muito útil. Mas, tipo assim, cara, tá perdendo a identidade das coisas, sabe? Tipo, quanto mais usamos a IA pra tudo, mais se perde a identidade, porque se torna algo muito raso. Você não tem a sua própria autocrítica sobre as coisas. Ler e pensar mais um pouco. Porque, afinal, essa pessoa se dando esse trabalho à toa deve ser o cara do textão chato pra caramba, tendencioso, elitista. E do outro lado, dentro do próprio mundo dos livros, a coisa também mudou, porque o que parece hoje em dia é que não importa necessariamente a leitura, o ato de ler, mas necessariamente o que a gente tira com base nisso. O que vai para as redes sociais, toda aquela fachada, toda aquela questão aesthetic. Então a leitura apanha por fora e por dentro, e ambas essas pancadas apontam para a mesma direção. E claramente eu vou descer o pau nas bookheads, mas não daquela forma preguiçosa como vocês podem estar imaginando. E eu começo pela parte. Eu não sabia nada sobre essa parada do BookTok, né, que ele aborda também. Eu não sabia disso, tá? Mas eu acho que... É porque eu tô meio por fora, na verdade, né, em relação a TikTok. Eu tô começando a postar no TikTok agora, né, mas pelo que eu entendi, BookTok é uma comunidade no TikTok que lá eles meio que tem um tipo de competição, não sei se é isso. Aí vocês falam aí nos comentários. Mas é um tipo de competição de quem ler mais. É tipo isso. Mais fácil de ser enxergada, que o ato de ler em público virou uma espécie de constrangimento. Como se você pensar, como se você extrapolar além do óbvio fosse algo errado. E eu não tô falando naquele contexto de você ler em público, no ônibus ou no metrô, em vez de estar conversando com as pessoas ou trocando mensagens pelo WhatsApp. Mas pela lógica de que pensar, ter uma opinião própria, virou algo quase que obsoleto. Escrever mais de 3 parágrafos virou motivo de deboche. Pedir alguma atividade na universidade ou na escola com mais de 4 páginas é quase um sacrilégio. E a leitura, principalmente para os homens e para os homens mais jovens, ela tem uma pegada totalmente diferente. Porque ela carrega um estigma de que a leitura é um ato feminino, de que homens não deveriam estar lendo, deveriam estar construindo coisas, mudando o mundo. Isso parece só uma questão de imagem, mas é um sintoma mais... Sendo que grandes homens, né, na história foram escritores. Né? Você vê Tolstói, você vê Dostoiévski, você vê Machado de Assis, você vê uma galera, entendeu? Você vê os apóstolos, né, que foram discípulos de Jesus, que também escreveram. Você vê várias pessoas, vários homens muitíssimo importantes que foram escritores. Não só escritores, mas também que foram observadores à sua volta e colocaram isso num livro, que também eles consumiam também de literatura, né? Então, assim, isso é só um estigma, nada a ver com nada, né? Profundo. A Joan Wistenberg, ela coloca aqui. Tem um ensaio em que ela argumenta que a gente vive um declínio da compreensão da leitura que atravessa gerações. E o detalhe importante é que não se trata de gente que não sabe decodificar as palavras. Eles até sabem. O que se perdeu foi a capacidade de aplicar a leitura atenta ao mundo. A gente passa o olho em vez de ler. Reage à manchete em vez de abrir a matéria. Fica pistola da vida em um comentário na rede social ou em algum jornal sem ter lido a matéria na íntegra. Cara, isso que me pega também, porque, tipo assim, hoje em dia, por exemplo, tá tendo muita questão de política, né? Porque agora vai vir a questão de votar presidente e tal. E tem muita fake news. Tem muita fake news. E cada um acredita no que quiser, obviamente, né? Cada um tem a sua forma de se entender o mundo e tudo mais, e tá tudo bem. Só que muitas vezes essa forma de se entender o mundo é por meio de uma fake news. E uma fake news que a pessoa não procura saber se é uma fake news ou não. Porque não tem problema de você crer numa pessoa, no caso, crer num projeto, crer numa questão aí, mas o problema se torna quando você não questiona sobre isso. O problema se torna quando você se torna alguém que está disponível a aceitar o que vier à telha, sem buscar as fontes, sem entender sobre questões mais complexas. Porque se você acaba se tornando e você acaba crendo em alguma coisa de forma muito rasa, você não tem uma profundidade no que você crê. Você só crê. E talvez isso seja também problemático, porque se você só crê de forma rasa, você crê em qualquer coisa. É um pouco mais complexo do que se parece. Eu acho que essa parada de pessoas que não querem buscar na fonte é um problema,
Porque quando a gente não busca na fonte, alguém busca por nós. E essa pessoa que busca na fonte pode distorcer e nos mostrar algo distorcido. Eu acho importante essa liberdade de procurar na fonte e criticar, auto-questionar sobre certas coisas, né? Enfim, né? Eu acho que também isso também envolve a leitura também. Porque se você quer ler, você também pode questionar, você também pode pensar, raciocinar sobre tal coisa que está no livro, enfim. Compartilha o texto pela manchete tendenciosa em vez de aprofundar. Tudo isso fica numa categoria secundária. Eu entendo que a manchete está me destacando. Aconteceu um crime, aconteceu um bombardeio, aconteceu algo nefasto, mas eu não me aprofundo para entender completamente o que aquilo realmente é. E o que essa autora coloca é muito assustador, porque ela fala que o que realmente vai matar o ser humano não é nem a inteligência artificial, é a falta do nosso pensamento crítico. E o raciocínio é simples e descomplicado, porque a IA nada mais é do que uma grande reprodutora do pensamento humano, construída pelos seres humanos. E se os seres humanos perderem a capacidade de ler o mundo com profundidade, de ter um pensamento complexo, de conseguir separar o falso do verdadeiro, a IA não vai conseguir auxiliar em nada, porque não vai ter nada que ela possa fazer para compensar isso. O perigo real não é a máquina ficar sofisticada demais, é justamente o ser humano não conseguir mais acompanhar justamente por conta desse raciocínio cada vez mais simplório. Quando a sociedade e a cultura começam a tratar a profundidade com uma afetação e a superficialidade com uma autenticidade, ganha quem tá gritando o slogan e não quem tá justamente ponderando os fatos. E é aí que justamente cresce o anti-intelectualismo. Porque o que tá rolando hoje não é ausência de informação. A gente consome informação demais até. Nosso cérebro não consegue lidar com tudo que a gente absorve durante um dia. E também é muito importante, porque a forma que o nosso cérebro organiza as coisas na nossa cabeça é muito diferente que uma IA organiza. A IA, por exemplo, ela pode organizar de forma muito estruturada, de fato. E ela também pode errar, tá? A IA não é perfeita, ela erra também. Mas a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem uma organização um pouco mais diferente. Tem um estudo, inclusive, que diz que a nossa organização do nosso cérebro é uma organização um pouco mais bagunçada. É uma bagunça criativa. Porque a gente pensa, sei lá, tipo, várias vezes eu já pensei em coisas muito absurdas, tipo assim, cara, muito inteligente, fazendo coisa besterol. Se a gente pegar um caderno, por exemplo, se a gente fizer um exercício de escrever tudo que a gente for pensando, tudo que a gente for criando num caderno, e depois de um ano, né, olhar para aquele caderno e observar tudo que a gente escreveu, a gente vai cair numa questão muito, muito legal, que cara, eu consegui pensar coisas tão complexas em um ano e agora eu posso organizar essas coisas complexas e posso criar a partir disso. Porque o nosso cérebro, ele pega muitas informações e cria com essas informações baseadas na nossa criatividade. É claro que muitas vezes essa criatividade, esses pensamentos podem vir de forma muito desorganizada. E é isso aí, sabe? Vai vir de forma muito desorganizada. Mas se a gente escrever tudo que a gente for pensando com o decorrer do ano e escrever, sei lá, no caderno, no final de tudo, a gente vai ter algo criativo e vai poder criar alguma coisa daquele caderno, vai funcionar alguma coisa, em algum projeto que a gente estiver fazendo. E é claro que a IA também é útil, mas eu acho que substituir a nossa criatividade com a IA acaba tornando as coisas de forma muito rasa, cria um anti-intelectualismo. O problema é que a gente não está se dando mais ao trabalho de ponderar, de colocar numa balança, de verificar, checar informações, ou de fazer o mínimo que é ler. E tudo bem. Primeiro, esse pânico é velho, você não tá falando nada de novo por aqui. E realmente, aqui eu viro essas armas contra mim mesmo agora. Porque essa vibe de, a leitura tá movendo, a cultura acabou, ela é velha, a frase de Del, e ela volta a cada geração. Reformulada, repensada, com uma nova roupagem, mas ela sempre volta. E o próprio jornal The Atlantic, que volta e meia, eu trago discussões dele pra cá, pra gente pensar um pouquinho junto, ele lançou um artigo esses tempos colocando que o fim da leitura já chegou. E que ele fala que esse breve momento da história de grande taxa de alfabetização de leitura teve um fim. O texto usa a Biblioteca de Alexandria como tema central e faz uma observação que fica na cabeça. A historiografia mais recente tende a rejeitar a ideia do grande incêndio dramático e atribui o fim da biblioteca a algo mais banal, a negligência. Eles colocam que a biblioteca, na realidade, ela não teve um fim épico. O que rolou foi um desmazelo, foi justamente o descaso tempo após tempo, sem ninguém realmente declarar isso, sem ninguém pensar isso. E eles fazem um paralelo justamente com o que está acontecendo para a leitura nos tempos atuais. É um bom argumento, mas eu peço a mesma cautela que a gente faz em outras discussões, porque colocaram que o rádio ia matar a leitura, que a televisão mataria a leitura, que a ideia de livros, de sagas como Harry Potter e Crepúsculo mataria a literatura séria, e não foi o caso. Criou uma geração de novos leitores. Atualmente colocam que os leitores digitais irão matar a leitura, e não mataram. A Eva Marsden. Até porque, por exemplo, as histórias que normalmente o Tolstói e o Dostoiévski faz, até da Clarice também,
são histórias narradas, né, de falas e tudo mais, só que a gente consegue pegar coisas muito complexas nessas histórias e contemplar, né, essas coisas complexas. Então, não necessariamente são histórias desnecessárias de se ler. Faz uma canetada certeira por aqui, porque ela coloca que grande parcela do globo acredita que a literatura morreu a partir do momento que as mulheres começam a publicar livremente. E tem até uma outra discussão que eu fiz num vídeo recente aqui no canal, de que a literatura ela sai desse escopo de algo masculino dentro da Inglaterra, séculos atrás, para algo feminino no contemporâneo, justamente porque a leitura ela passa a ser um hábito também promovido pelas esposas, pelas mulheres, pelas filhas, enfim, por uma sociedade que não deixava as mulheres atuar livremente séculos atrás. E a partir dentro desse contexto, os homens acreditaram e perpetuaram a ideia de que leitura é um ato feminino. E tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é que é real. A gente está numa época em que é difícil reter a atenção e aprofundar as discussões. E de um outro lado, também aquela ótica de que, a todo momento, tá batendo ali na porta de que a leitura vai morrer, de que a cultura vai morrer, de que a tecnologia tá engolindo tudo isso. E bora ser sincero, a leitura não vai acabar. O principal problema disso é justamente o empobrecimento que a gente tá criando com relação à literatura e à leitura. E aí entra a parte, de como eu falei pra vocês, das bookheads. E já começando aqui, deixando muito claro, eu não tô atacando o BookTok, eu não tô atacando as bookheads. Até porque eu produzo conteúdo pro BookTok e foi o BookTok que justamente me abriu N portas diferentes. Cara, eu não faço ideia o que é BookTok, mas tudo bem. O importante que eu queria declarar aqui é que o BookTok, em grande parcela, ele não tá prezando necessariamente o livro. Ele tá prezando o ato de ser leitor, a estética que isso vende. E, gente, bora ser sincero, você conhece a imagem. Vai ter, pelo menos, algum influenciador, algum vídeo que, de certeza, se você consome o BookTok, as bookheads, você já viu isso mais de uma vez. Uma caneca de café quente, até com um vaporzinho subindo. Um livro de Dark Academia, ou qualquer outra coisa de fantasia. Tipo assim, olha, gente, eu leio, eu sou intelectual. Épica. Você vai ter um cobertor quente, um moletom folgado e aquela pessoa lendo como quem não quer nada em dia chuvoso. Você conhece essa imagem? Assim, não é errado também você fazer esses vídeos, né, e tirar foto. Eu acho que se torna um pouco, sei lá, feio você postar isso lendo um Café com Deus Pai, por exemplo, sabe? Tipo, é tão raso, sabe? Tipo assim, é meio raso, sabe? Tão bem quanto eu. E chegando na questão de como se fala de livros na atualidade, como a gente discute esses temas, porque o que rola nas bookreads é justamente uma propagação daquilo que está no Heights, de uma propagação de histórias que deram certo para um determinado autor, que vão ser replicadas por N outros autores, ou mesmo por aquele autor, ou seja, ele verificou que deu muito bem aquela história de inimigos para amantes. Ele vai reproduzir aquela mesma narrativa, livro após livro, série após série, porque aquilo vende, e dentro de uma sociedade baseada no acúmulo de grana, ele tá tão errado de pensar isso? Não. Mas ele sacrifica a originalidade, sacrifica toda uma possibilidade, todo um universo de livros que poderiam ser criados. Não é nenhuma crítica com essa relação de enemies to lovers, ou aquelas tramas batidas de romances água com açúcar. Até porque o Shakespeare já fazia óticas parecidas há 500 anos atrás. O problema aqui é quando essas redes sociais, voltadas para livros, elas vendem a mesma fórmula seguidamente. E de quando os influenciadores literários vão falar sobre os livros, não rola justamente um aprofundamento sobre a obra, sobre o autor, o contexto histórico de como foi escrita. E é nesse contexto que se instala o anti-intelectualismo. Porque um dos maiores efeitos da literatura é justamente o desafio de concluir uma leitura difícil, o desafio de encarar algo que eu não concordo, o desafio de colocar as minhas ideias contra a parede. Porque muitas vezes a gente deixa de ler uma coisa porque a gente não concorda com aquilo, né? Só que, tipo assim, a gente acaba se colocando numa bolha também, né? Tem esse perigo aí de, eu não vou ler tal livro porque eu não concordo com aquele livro e tudo mais. É claro que, tipo assim, por exemplo, eu não vou gastar meu tempo, né, lendo Café com Deus Pai. Vamos ser sinceros, eu não vou gastar meu tempo pra isso. Porque eu sei que é um livro muito raso. Mas se for um livro um pouco mais complexo e tudo mais, e afins, aí sim, tipo, não tem por que eu não ler, entende? É claro que, tipo assim, eu tenho que ter um questionamento também, muitas vezes, de o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler, porque são muitos livros para se ler. Não dá para, com uma vida, ler todos os livros do mundo. Então a gente tem que ser um pouco mais criterioso ao escolher um livro para ler. Mas sim, não ler por conta de eu não concordar com tal autor, enfim, eu acho bem desnecessário. E de me dar um novo modo de pensar. E aqui não vem naquele contexto snob de que a leitura ela tem que sempre ser um desafio. Que literatura de conforto ela não pode existir. Ela pode, ela deve existir. Mas a gente tem sempre que ponderar. Sim, tipo assim, por exemplo, hoje em dia eu tô lendo Machado de Assis. Eu gosto de ler assim, tá? Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo para eu conseguir pensar e encaixar também ao mesmo tempo tudo, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas tipo assim, eu gosto de ler Machado de Assis, eu tô lendo Alienista, e Machado de Assis ele aborda umas questões. Gosto de ler também Dostoiévski, porque ele aborda outras questões. Gosto de ler um gibi, né, que é mais bobinho. Eu leio a Bíblia também, né, leio livros cristãos, então tipo, e eu normalmente leio com calma, sabe, cada um deles, porque isso acaba me ajudando também até a escrever. Claro que tem gente que não consegue ler, né, tipo, vários livros ao mesmo tempo. Mas, assim,
eu não vejo problema nisso, né? Porque eu leio, né? Vários livros ao mesmo tempo. E colocar uma balança, se toda ação da leitura que eu faço é uma leitura de conforto, então o que eu tô lendo realmente que tá me levando o patamar ou fazendo com que eu tente pensar de uma forma diferente? Um dos problemas destacados pela Marcia é como alguns livros levam temas, talvez, muito mais profundos e problemáticos para mentes muito jovens. Ou seja, leva um ideal de um relacionamento amoroso, abusivo, mas colocado num molde de que, eu vou mudar o coração dessa pessoa pelo poder do amor. Para mentes muito jovens que podem levar aquilo como um ideal de relacionamento, como um ideal do que ela vai atingir talvez na maioridade. Ler sem pensar não é um ato neutro. E tudo bem, nem tudo são pedras, nem tudo é o fim do caminho, nem sempre o BookTok é o vilão da história. E tem muitos fatores positivos. O que o BookTok fez, o que as Bookheads fizeram, é o que talvez professores de literatura por décadas e séculos não conseguiam fazer com tanta facilidade. Colocar a leitura como um objeto a ser alcançado, como algo a ser desejável. São dezenas de milhões de publicações, uma comunidade trocando, interagindo, recomendando, repostando, falando sobre, comprando cada vez mais livros. A leitura ela voltou a estar em destaque dentro da mídia, competindo, mesmo que em uma desvantagem, contra a televisão, a rádio, o cinema e por aí vai. Então isso é um fator extremamente positivo de como o BookTok e as Bookheads elas fizeram os livros voltar a se tornar um destaque. Porque a gente tem que pensar sobre o BookTok e sobre as Bookheads em geral, é que as recomendações, elas são simples em sua grande maioria? São simples em sua grande maioria, ok. Mas de pensar no BookTok como uma porta de entrada, mas não necessariamente como um destino final das leituras. Porque ele vai apresentar N obras diferentes, ele vai apresentar livros hypados do momento, ele vai te apresentar autores, escritores que talvez daqui a 1, 2 anos você já tenha esquecido. Porque acaba que você entra nesse mundo do livro também, porque tem muita gente que não gosta de ler. E que foi ensinado assim, a não gostar de ler, né? Só que quando pega um livro mais simplesinho, mais raso, você vai começando a ter um gosto de ler. Eu acho que o problema se torna quando a pessoa não sai daqueles livros rasos, né? Eu acho que ela se acomoda com aquilo, né? Mas o importante é que ele vai te apresentar. E talvez esse seja o maior ganho dessa rede. Porque ele vai te induzir no universo da leitura. E depois, posteriormente, você vai conhecendo outras obras, vai se aprofundar, talvez em clássicos, outros contextos, livros de filosofia, e a lista é longa, mas ele vai fazer o trabalho de base, que é te inserir no universo da leitura. O problema não tá em ler Colin Hoover, o problema não tá em ler Trono de Vidro, o problema não tá em ficar lendo Romances de Água com Açúcar, o problema não tá em ler exclusivamente os 10 livros mais vendidos do ano de 2026. O problema tá em unicamente basear o seu processo de leitura nisso, de não expandir, de não procurar, de não fazer sua própria curadoria. Aqui a gente consegue ver até uma pegada do anti-intelectualismo atuando. O problema não tá unicamente em quem só consome esses livros de fácil acesso, esses livros de entrada, mas também tá naquele tiozão, naquela pessoa que só consome livro clássico, que acredita que qualquer coisa, depois de 1950, depois dos anos 2000, não é literatura de verdade. Então uma pessoa que se recusa também a abraçar o que está sendo consumido pela massa e pelo grande público. E a gente tem que lembrar que leitura é equilíbrio, não tem problema algum eu ler Trono de Vidro e ao mesmo tempo estar lendo Irmãos Karamazov. Eu estar lendo alguma coisa da Colin Hoover e num outro momento que é Machado de Assis. É equilíbrio, tá tudo certo, é o que a gente espera de livros. Sim. E o que resta agora é justamente juntar essas duas pontas compreendendo o desprezo pela profundidade e o esvaziamento do hábito da leitura. Quando a gente percebe isso, a gente entende que a sociedade cada vez mais está perdendo o hábito de ler com criticidade e aprofundar o raciocínio e perdendo o hábito de ler como um todo. É claro que, por exemplo, como eu falei, né, eu não leria Café com Dois Pais, né, como tá ali no coisa, e nem o Enaldinho, porque não é meu estilo, sabe, não vai me acrescentar em nada. Mas, por exemplo, tem um Kindle aqui, né, o Colosoft, eu até posso fazer um vídeo, né, falando sobre como é que tem sido a experiência com ele. Eu leio o gibi nele, entendeu? Então, tipo, é algo mais leve. Eu leio livros mais pesados, né, como Dostoy, Clarice, Machado de Assis. Mas eu também leio o gibi, eu também leio livros de história com um enredo mais leve. Eu realmente acho bem legal, né, essa ideia de ter um livro pesado e ter um livro leve. Que acaba que você não se cansa. Porque às vezes, tipo, cara, o dia foi muito cansativo. Eu não vou conseguir ter cabeça pra pegar, sentar e ler Machado de Assis, porque realmente é um livro mais complexo. Pra você entender o livro de Machado de Assis, você precisa ter uma calma. Mas, tipo assim, você pode começar lendo um gibi, por exemplo. E se você criar ao ler um gibi, você criar uma força, né, pra ler Machado de Assis depois, ok, daí. Eu, pelo menos, faço assim, né? E funciona pra mim. E pensa comigo no que a leitura profunda te auxilia, coisa que talvez nada mais faça por ela. Sustentar uma ideia complexa na sua cabeça, perceber as nuances, não largar uma leitura ou um texto unicamente porque você tá com raiva do que tá sendo escrito ali. Entender que o seu raciocínio, ele pode estar errado e tá tudo bem. Entender que tudo aquilo que você considera como uma verdade pode não ser necessariamente uma verdade pra todo mundo e que também tá tudo bem. E agora imagina, por uma população onde a leitura com profundidade não existe mais, em que o hábito de ler mesmo livros mais simples também não existe mais. A política, dentro dessa ótica, se torna basicamente slogan e propaganda. Se a gente não tá gostando de um livro, tá tudo bem parar de ler o livro, tá? Muitas vezes eu deixei de ler um livro, porque eu não gostei do livro. A gente não precisa estar preso a um livro só porque é um livro, sabe, que todo mundo fala pra ler. A gente precisa estar preso porque são tantos livros pra se ler que a gente não vai dar tempo de ler todos. E a gente pode sim ter esse critério de pegar um livro, né, e se cansar do livro e simplesmente parar de ler e ir para um outro, porque não se interessou, porque a gente não se interessou por tal livro, tá tudo bem não se interessar. A gente também não precisa ficar preso a um livro.
É claro que vai ter vezes que o livro vai ficar chato, vai ficar arrastado, e a gente tem que ter também uma força de vontade de continuar lendo, porque uma hora vai ficar legal, mas assim, também não tem problema de você parar de ler e ir pro outro, porque são muitos livros. A pessoa, ela vai compartilhar a notícia que a emociona naquele momento, mesmo sem saber se aquilo é uma verdade ou se é uma mentira. Ela vai compartilhar porque aquilo tocou o coração dela. Pouco importa que é uma mentira, pouco importa que ela não checou os fatos. E aí vem a cerejinha do bolo, por quê? Dentro dessa ótica é muito fácil culpar a população mais jovem, culpar justamente a galera que tá na escola ou na universidade que não gosta de ler, que não gosta de estudar. Porém, contudo e todavia, em vários movimentos sociais recentes, no Brasil ou no mundo afora, foram justamente as pessoas mais velhas, enganadas por fake news e pela falta de checagem, que foram falar groselha por aí. Por isso que eu espero que vocês tenham entendido que essa conversa não é sobre um preciosismo do livro, mas é sobre uma sociedade que ela perde a capacidade de ler com profundidade e perde a capacidade também de se autogovernar. Sem leitura profunda, o vocabulário diminui, os debates cessam, todo mundo começa a pensar da mesma forma e todo mundo se agarra cada vez mais em um slogan porque não consegue pensar em nada além daquilo. A leitura crítica, ela não é um passatempo elegante, é onde a democracia se ancora. Sem ela, cada vez mais, fica fácil para quem tá governando ou para quem pretende governar passar a perna na população, gente. E só um parênteses gigante antes da reta final do vídeo, mas obrigado para quem tá até agora, para quem é membro do canal, para quem apoia aqui, para quem acredita no potencial do Arbóreo. Obrigado por isso. E pra quem não é membro, dá uma olhada na minha área de membros. Lá tem uns vídeos mais profundos, outras discussões, outras perspectivas. Uma professora tava fazendo leitura de se tornar. E, tipo assim, é bonito também, né, de se ver que a sociedade não precisa estar pensando na mesma coisa. E que pode ter as suas diferenças, pode ter mentes funcionando de forma diferente, questionando coisas. Eu acredito que na diferença existe alguma beleza, entende? E que não necessariamente as pessoas precisam pensar a mesma coisa que eu estou pensando. E que um agrega no outro. Eu acho que quando se torna uma divisão entre o outro pensa de uma forma e eu penso de uma outra forma, e por isso eu afasto o outro de mim e ele não faz parte do meu grupinho, é algo que não é benéfico, entende? Para uma sociedade. Tem até uma menina que falou, né? A Agatha falou aqui no vídeo dele, que ela falou assim, ó: excelente vídeo, eu sempre levanto a bandeira do equilíbrio, não conseguiria ler apenas clássicos e livros densos, assim como não suportaria viver apenas de leituras para entreter. Acredito que toda literatura bem formada é válida e boa para nós. Aprecio a forma que descreve como é importante, independente do livro que estamos lendo, o ato de pensar naquilo. Pois só assim digerimos tudo que consumimos, sendo bobo ou não. É essa questão de você consumir um livro, independente se ele é bobo ou não. Ter esse equilíbrio também de não só sempre ficar com livros bobos e também para se aventurar em livros mais complexos. Mas também se você ficar só com livros complexos, você perde o tato daquilo que é simples, daquilo que é singelo, daquilo que é tão ordinário. E de fato, né, a nossa sociedade ela está muito acelerada, inclusive no Rio de Janeiro, né, em específico, que eu moro aqui no Rio. As pessoas elas estão no modo de sobrevivência real, entende? As pessoas elas estão tentando sobreviver nesse mundo caótico. A pessoa não tem cabeça para ler um livro complexo, e ok, tá tudo bem, né? Esse esforço, né, de tentar pensar e de não viver uma vida anti-intelectualista é importante. Inclusive, até um acontecimento que aconteceu comigo esses dias, eu e minha esposa estava de Uber, né? E a gente estava subindo um morro e tal, e tava um trânsito absurdo por conta dos caras que, né, dos flanelinha, né? Eles estavam fazendo trânsito lá em São Cristóvão. Aí, tipo assim, o cara tava subindo e tal, e tava maior trânsito por causa desses flanelinha. E o cara boladão, porque ele não conseguia esperar 15 segundos. Ele xingou o cara, não sei o quê. O cara não tinha uma paciência de esperar 15 segundos. Porque ele tá no modo de sobrevivência, ele quer terminar o dia dele, porque ele tá cansado, porque ele tá estressado. Ontem, provavelmente, o dia dele de ontem foi um dia muito cansativo. Porque a gente tá no modo de sobrevivência, né? Mas enfim, né? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, compartilha, se inscreve no meu canal, deixa um like e comenta aqui, né, se você gostou do conteúdo, comenta se você não gostou, comenta o que você achou de relevante no vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!